Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre eu espero que sim. Bora para mais um vídeo, mais uma lista de melhores fones para jogar até $200. Vídeo que está sendo bastante pedido, até os R$ 1.000 mais impostos. Qual que é o melhor fone para você comprar hoje para jogar? Lembrando que essa é a minha opinião. Se eu tivesse R$ 1.000 hoje, $200 hoje, esses são os fones que eu cogitaria e eu tô cogitando sonoridade, obviamente, se o fone é bom especificamente para jogos, não para música necessariamente, mas para jogos. Conforto, obviamente para jogar o fone tem que ser confortável, você vai usar por horas e horas e horas. Então, conforto é o quesito que sinceramente eu mais vou prezar e todos os fones aqui para os meus ouvidos são muito confortáveis. Estou considerando também, obviamente, a precificação, custo-benefício, alguns são mais baratos, outros mais caros, construção, acessórios, enfim. Se eu, Rodrigo Esser, hoje fosse comprar um fone até R$ 1.000, qual que eu compraria? E bora, sem mais delongas, começar. E você já começa deixando o seu like e a sua inscrição, caso não seja inscrito, começando com o quinto lugar, que é um Singot, que custa bem menos de $200. Em promoções ele fica menos de R$ 500, tá? Se você quiser olhar as promoções, tem um grupo do Telegram aí, tá chegando 11/11, e todos esses fones, se eu achar em promoção, eu vou deixar para vocês. Bom, o Singot M6L é um fone impressionante, principalmente para o que custa seus $150, e em promoções chega a custar ali seus $100, por conta, primeiro, do conforto, que é excepcional, eu consigo usar ele por horas e horas e horas. A estética eu acho excelente, o fone todo preto, um piano black, com a pintura muito bonita, com cabo muito bem feito. Poderia ter melhores acessórios, tá? Uma case melhor, mais ponteiras, porém, por esse preço que ele tá, ele é o fone mais barato da lista, eu perdoo esses problemas, tá? E o ponto impressionante, obviamente, é o som. Para música ele vai muito bem, cairia numa lista sem problemas nenhum, mas para jogos ele chama atenção por conta dos médio agudos que tem um certo boost ali, e essa região é a região que traz passos para apresentação. Então você tem uma nitidez muito grande do que está acontecendo no seu mapa competitivo, os passos ficam bem delineados, é como se você tivesse todo o som muito detalhado e os passos um pouquinho mais altos, então você tem um senso de direção muito alto por conta disso. Ele tem uma precisão de imagem muito grande, o que eu quero dizer com isso? Se você ouve um passo na sua esquerda, ele não está só na sua esquerda, você consegue delinear quantos graus. Tá, são 15 graus, 30 graus, 45 graus, ele consegue fazer isso com grande facilidade. O palco dele não é tão grande, tão profundo, então apesar de você conseguir delinear muito bem a direção do que está acontecendo, você não consegue delinear tão bem a profundidade, se é muito perto, se é muito longe. Para alguns jogos isso é muito determinante, para outros não, vai depender do seu tipo de jogo, tá? Mas de qualquer forma, na faixa de preço dele, ele, na minha opinião, é o melhor fone para você comprar para jogos hoje, mas essa lista é até $200 e tem alguns fones que eu considero melhores, se você puder pagar um pouquinho mais. Agora indo para o nosso quarto lugar. Quarto lugar temos o Sennheiser IE200. E cara, eu coloco o IE200 aqui por um ponto muito forte do IE200, que na minha opinião é o mais forte de todos os fones que estão aqui, tirando o primeiro lugar. Para mim, ele e o primeiro lugar empatam nesse quesito que é conforto. Cara, ele não tem o melhor som dessa lista para jogos, obviamente, mas o conforto dele é excepcional. Ele custa uns $150, constantemente você acha ele no Brasil aí por uns $800, $900, um preço muito bom. E bicho, como eu disse, é um fone que eu consigo usar sem brincadeira o dia inteiro e não me incomodar. Eu consigo dormir com o IE200. É o tipo de fone que se você deitar de lado com ele no ouvido, ele não vai te machucar. Então, isso pesa muito na balança, cara. Parece que não, mas o fato de você, sabe, às vezes a diferença de som desses fones é 10%. Você vai ter um pouquinho de desempenho a mais. E em jogos, isso vai ser a diferença de quê? De um elo a mais, talvez? E olhe lá, talvez nem um elo. Mas a diferença de conforto pode ser extremamente crucial. Então eu acho que as pessoas deveriam pesar mais isso, porque como eu disse, esses fones todos têm uma qualidade de som já tão alta que a diferença de desempenho
pode ser tão negligenciável que o conforto seria o ponto de maior peso, e o IE200 é muito confortável. O problema dele para mim é a construção, cara. Não que ela seja ruim, mas comparado com os outros fones dessa lista aqui, ele perde feio. Assim, tudo é um plástico muito simples, é muito mal feito, falar a verdade, assim, você pisar no IE200, ele vai quebrar, cara. Se você é um sujeito que pesa mais de 50 quilos e tá com uma bota e pisar em cima dele, ele vai quebrar, entendeu? Já o segundo lugar, terceiro lugar, não vão quebrar de forma nenhuma. Os acessórios também não são tão interessantes. Ele vem com as ponteiras, várias ponteiras boas, mas não é tão legal você colocar outras ponteiras nele, porque, sabe, o cabo é proprietário, o cabo é bem lento. Então, cara, é um fone para palco, na verdade, né? Então ele tem todos esses porenzinhos, ele é voltado para você colocar no seu ouvido, ir no seu palco e tocar teu baixo, tocar tua bateria, fritar lá, fazer o seu cover do Legião Urbana no barzinho. Não é para você tanto ir jogar, mas ele funciona muito bem para isso. E em terceiro lugar, nós temos um estreante que eu acabei de fazer review, que é o Meize Alba. O Meize Alba custa $160, então é um dos fones mais baratos dessa lista também. E, cara, o que pega um pouquinho no Alba para mim é o seguinte, ele tem a construção excepcional, é o fone junto com o segundo lugar aqui com a melhor construção, várias ponteiras, muito bem feito, o cabo é de ótimo gosto, as shells são, na minha opinião, as shells do Alba são as melhores de todos os fones aqui, muito bem feitas, o acabamento, a pintura, tudo é primoroso, o fone é lindo, vem com uma casezinha de transporte. O que pega para mim um pouco nele é a falta de acessibilidade, é um fone um pouquinho difícil de você importar, de você conseguir, né? E o som dele, cara, é excepcional. Eu considero melhor que o IE200, eu considero melhor que o M6L para você jogar, mas não é tão melhor. Então ele está em terceiro lugar, na verdade, por conta da construção, que é sim bem melhor que os outros dois fones, e ele não é tão mais caro. Cara, seguinte, é um fone com muito detalhamento, então você vai conseguir ouvir tudo o que está acontecendo. O primeiro passo é você ouvir, então ele vai te apresentar isso. Ele tem uma imagem muito precisa, então você consegue dizer se está um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho nas suas costas. E ele tem a região de passos também levantadas, então ele dá essa nuance a mais para passos, você consegue ouvir passos com uma clareza muito grande, com um posicionamento muito grande, mas de novo, o palco é um pouquinho chapado, você não tem tanta noção de profundidade. Ele é mais detalhado que o M6L, ele é mais detalhado que o E200 para mim, então mais do que justo ele ficar em terceiro lugar. Agora indo para o segundo lugar, as coisas mudam um pouquinho. Estou falando dele, Tangzu Zetianwu Heyday, que desde o seu lançamento, que já fazem o quê? Uns 2 anos, eu considero um dos melhores, se não o melhor fone na faixa de preço dele. Ele custa uns R$ 1.200, mas em promoções eu já vi ele custar 700, fora da remessa conforme. Então eu já importei Tangzu Zetianwu Heyday por R$ 700 e recebi taxa de 80. Ele saiu por R$ 780. Então, nesse preço, cara, mais do que recomendado. Entrem no grupo do Telegram. Quando aparecer nesse preço do 11 do 11, eu vou avisar vocês. E a diferença crucial que ele tem desses outros fones todos que eu comentei é a seguinte. Lembra que eu sempre falo, o detalhamento deles é alto, a imagem é precisa, mas o palco é achatado. O Heyday é mais detalhado que esses outros fones, tão detalhado quanto o Alba, se não até um pouco mais. Tem a imagem tão precisa quanto, se não até um pouco mais, mas o palco já tem separação e profundidade. Você já consegue começar a ter uma noção maior de, pô, o cara tá naquele prédio ou tá no prédio ali atrás, sabe? Você consegue ter uma noção do quão próximo e quão distante as coisas estão soando. Não só a direção. Tá na minha esquerda, mas, cara, tá aqui do meu lado ou tá atrás do carro? Você consegue ter essa noção com mais precisão no Heyday, por isso ele vale o preço a mais. Além disso, a construção dele cara, primorosa. Ele e o Alba tem uma construção excepcional, mas o Heyday, tecnicamente falando, é melhor. Prefiro o Alba, esteticamente acho o Alba mais confortável, mas o Heyday, cara, o cabo do Heyday é muito melhor, ele vem com mais ponteiras, a case é mais luxuosa, tem um esmero a mais da marca. O Heyday realmente é um fone impressionante, mas eu optaria ainda por um certo fone, se eu fosse escolher para jogar, e esse fone é o Final Audio A4000.
Eu já vou falar aqui para vocês o problema. O problema é você conseguir o Final Audio. Eu acho que para a maioria das pessoas, a opção correta a se comprar é o Heyday. Porque o Alba é difícil de você conseguir, é um fone romeno. E o Final A4000 é um fone japonês, então você não vai conseguir também no AliExpress. Mas se você tiver acesso ao A4000, cara, esse fone é incrível. Primeiro que o conforto, assim, consigo usar o dia inteiro, assim como o IE200. Super leve, super prático, super confortável, super ergonômico. A construção é melhor que o IE200, mas fica um pouquinho atrás do Heyday e do Alba. Cara, mas mesmo assim, o fato dele ser mais confortável, velho, mata a pau. E a qualidade de som é absurda, né? Para jogos especificamente, para música, você poderia considerar o Alba, consideraria talvez o Heyday, mas para jogos, o Final tem algumas coisas que esses outros fones não têm. Primeiro, ele tem um foco bem grande em agudos altos. Isso traz muito espaço e arejamento para apresentação. É como se você tivesse um palco aqui, né, desse tamanho, e ele injetasse ar nesse palco, injetasse espaço e o palco expandisse. Isso te dá novamente uma sensação de profundidade maior que o próprio Heyday, você consegue ouvir com mais precisão ainda quão longe alguém está. E todos esses agudos trazem também uma sensação de micro detalhamento muito alta, cara. Então você acaba tendo uma apresentação que parece que é feita para música clássica, para jazz, para jogos. Além disso, eu não falo muito de graves, porque para jogos você não precisa de grave, na verdade muito grave é até ruim. Mas que ventinho gostoso que tá aqui, velho, podia ter mais uns 10 fones para eu falar, porque tá uma brisa muito boa. Até me perdi aqui, cara. O que pega com o Final Audio é que ele tem uma apresentação de graves muito robusta. Ele tem muito subgrave e o grave tem muita dinâmica, muito impacto. E é o tipo de grave que não invade, velho. Então tem muita explosão, se você joga, por exemplo, Battlefield, que tem tanque explodindo, avião caindo, muito som grave, ele vai conseguir trazer todo esse peso de grave sem você perder detalhamento, porque é um grave dinâmico e focado em sub, então ele nasce e morre rápido e é aquele impacto. Final Audio é um fone que eu sinto muita falta, eu vendi num momento que eu estava apertado por conta das contas, e na época eu conseguia trazer do Japão ele muito barato. Eu consegui usado, pagar com frete, com imposto, com tudo, com imposto assim, com as taxas, com tudo, menos de R$400. Hoje em dia eu não consigo mais, infelizmente trazer do Japão tá mais difícil e eu me arrependo de ter vendido ele. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam, compartilhem. É o último vídeo nesse cenário lindo. Eu confesso para vocês que eu vou sentir falta disso aqui, é muito gostoso você sentar ao ar livre e conversar com as pessoas, é muito mais íntimo, eu diria. Tem passarinho, tem vento, eu não consigo controlar tão bem, tem dia que eu não consigo gravar porque o sol tá batendo, porque o anu branco lá tá muito louco gritando, mas mesmo assim é muito gostoso, eu vou sentir falta. Os próximos vídeos nós nos vemos no estúdio de sempre, no meu escritório, né? E eu espero que vocês fiquem muito bem. Grande abraço, valeu!